boa. Eu veio aqui com Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. Tá jogando um tênis agora. Pô, 3 horinhas de tênis, eu, o Matheus e o Luca. É muito bom. Hoje é sexta-feira. A gente tá jogando, pô, deu um jogo assim, eu e o Matheus, foi 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 e ele depois virou e ganhou. Mas é um jogo muito bacana, ele joga mais tempo, mas conforme o tempo tá evoluindo, às vezes eu ganho, às vezes ele ganha e tá ficando bem parelho, é bacana que dá pra trocar uma bola legal e tudo mais. Mas daí agora são 8 da manhã, a gente já tá jogando há 2 horas desde as 6. Já já a gente vai terminar aqui, depois vamos comer, depois a gente tem algumas gravações para fazer. A gente vai gravar um material para os mentorados, ensinando algumas coisas. Na nossa mentoria a gente tem umas tarefas que a pessoa ela vai entregando pra gente e vai criando seu próprio app. Então são 6 etapas, desde o zero, se a pessoa não sabe nada, até sair com um aplicativo faturando. E algumas dessas etapas, a pessoa fica meio perdida. Então a gente vai estar criando um material de acompanhamento, umas aulas, vamos gravar alguns criativos e muito trabalho a fazer. A gente está lançando mais um aplicativo no nicho bíblico, vou mostrando pra vocês, vão acompanhando, vai ser massa. E pô, que saudade eu tava de falar com vocês. Eu voltei do Chile faz 2 semanas, não gravei nada depois disso, tava focado, trabalhando, porque tinha muita coisa na empresa, eu tive que organizar muita coisa, pensar em muitos números, e daí eu fiquei focado. Quando eu tô focado assim no trabalho, fazendo acontecer, dando atenção pros mentorados, eu não consegui gravar de jeito nenhum, porque era o dia inteiro call, era o dia inteiro vendo número, não tava fazendo nada, absolutamente nada, essas últimas 2 semanas. Mas tem bastante coisa nova para apresentar para vocês. O Paywall, que é a ferramenta de tracking que a gente está usando, tá muito bacana. A gente está enviando uns dados assim pro Facebook, que tá dando uma qualidade, que os leads de todos os aplicativos estão vindo muito bem. A gente está com custo por instalação muito baixo, que é o segredo, vou mostrar para vocês nesse vídeo, o segredo para conseguir fazer bons ads. Não, além dos criativos, o dado importa muito. E hoje não tem solução no mercado que entrega. Tem soluções parecidas com o Paywall, só que a gente se especializou muito na qualidade dos dados. Então hoje a gente consegue dados na qualidade 10 enviando para o Facebook. Isso vale ouro, ouro no tempo de hoje. Olha o macaquinho ali. Ali, ó. Dá pra ver? Aqui? Olha os meninos jogando bola. Agora tá o Matheus e o Luca. Ali, ó. A gravação vai rolar aqui agora. Gravar a aula que eu falei pra vocês, pros mentorados. Agora o pau vai comer. Agora o pau vai comer, ó. Tem um escritóriozinho. Não sei se já viram, escritório academia aqui, ó. Ao mesmo tempo que é escritório, tem academia. E a gente vai gravar uma aula explicando basicamente como que funciona... essa câmera tá zoada. Explicando basicamente como que funciona o método dos 3S, né? Que é o simples, sexy, surpreendente. Vocês já ouviram falar um pouco por cima, mas aí na mentoria a gente detalha certinho como é que funciona e por que todo aplicativo que fatura tem os 3S. Mesmo que seja inconsciente, para o aplicativo chegar, ter um churn baixo, ter uma recorrência alta, ele precisa ter muito bem alinhado esses 3S. E é isso que a gente vai mostrar agora. Gravações finalizadas. Agora tô voltando para casa, né? Nossa, são trânsitos. A casa minha do Matheus nem é tão longe assim, mas tá um trânsito absurdo. Sexta-feira, agora são 5 horas da tarde, a gente gravou bastante coisa, a gente fez bastante coisa, alinhou algumas coisas também das empresas, então foi bem produtivo. Então, eu tomei um banho, tô com outra roupa e o trânsito aqui tá parado, é nível de, pô, tô com o freio de mão puxado. Mas mudou bastante coisa do último vídeo que tava no Chile, né? E então que nem eu falei hoje mais cedo, muita coisa da empresa, alguns aplicativos que a gente está construindo mudaram, a gente evoluiu neles, a gente mudou a comunicação com alguns outros aplicativos, outras coisas a gente está caminhando para um exit que eu ainda não tô falando 100%, mas quando acontecer a loja vocês vão ficar sabendo, mas até então, se não acontecer, paciência, vocês só ficaram sabendo por cima. Mas é muito bacana o movimento que a vida acontece, o movimento que tem. Eu sempre gostei de uma vida movimentada. É lógico que é bom ter momentos que você fica de boa, só não tendo muita coisa, não mudando muita coisa, mas eu gosto de quando tem bastante coisa acontecendo, bastantes projetos bons. Então, até um exemplo, a gente tá fazendo um projeto com o Ruiter, um projeto muito bacana, que o Ruiter é um cara incrível que eu conheci ano passado, a gente conversa direto e a gente tá fazendo um projeto junto do meu mercado, que é o mercado de aplicativos, né?
Então tem a mentoria acontecendo, tem os aplicativos que estão acontecendo, tem algumas soluções como o Paywall, que é a principal coisa para você conseguir fazer bons ads dentro do mercado de aplicativos. Não só no mercado de aplicativos, tá? Mas em todos os mercados em gerais, é ter uma qualidade de eventos verídica. E você saber, pô, tô investindo R$10 ali, tá voltando 20 naquela campanha, daquele lugar, e tá voltando da mensalidade, do anual, e entender tudo. E é isso que a solução que a gente conseguiu chegar no Paywall, e tá muito bacana, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? E um assunto um pouco diferente que eu tava ouvindo aqui um vídeo do Ryan enquanto eu tava dirigindo, e eu vejo reparado um padrão do que hoje os imóveis estão muito caros. Hoje o mercado imobiliário está muito caro, e até um negócio que eu estava conversando com o Matheus e com o Luca hoje, que a nossa geração assim, a gente não, mesmo tendo dinheiro para comprar imóvel, é muito mais benéfico ter a liquidez do que comprar um imóvel de fato e coloco para alugar, que não é tão garantido, e tem muitos problemas que com a Selic a 14% vai ser mais benéfico deixar o dinheiro aplicado do que comprar um imóvel que tenha inquilinos e tudo mais. Mas enfim, e até para morar, tá? Tipo, por exemplo, hoje eu conseguiria comprar sem me prejudicar aqui em São Paulo um imóvel pequeno, um estúdio. Mas eu não iria ficar confortável morando, já vou morar com a Nicole. Então, por isso que aluguel hoje, pelo momento de vida assim, e se eu quiser, por exemplo, mudar de país, eu tenho essa liberdade, que é algo que a gente almeja muito, é muito mais interessante. Mas é só um desabafo aqui, falando sobre o mercado em geral, que eu vejo, até um negócio que eu sempre comento com todo mundo, com todas as pessoas dos digitais, um dos principais erros que eu vejo, as pessoas que ganham dinheiro, por exemplo, você ganhou seus primeiros 100, 200, vamos colocar uma grana grande, você ganhou seus primeiros 500 mil reais da vida, assim. E umas pessoas que ganharam esse dinheiro de forma rápida, nem falo que não seja trabalhada, porque pra pessoa ganhar 500 mil reais, boba ela não é. Mas a pessoa às vezes ganha de uma forma tão rápida que ela gasta também de uma forma tão rápida. Então, vamos supor, a gente com o aplicativo, a gente não chegou a ganhar esse dinheiro assim de um dia pra noite. Foi tudo uma construção, os 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, os 200 mil, os 300 mil, até chegar nesse valor. Mas tem gente que do dia pra noite acorda com 500 mil reais e também gasta esse dinheiro de uma forma absurda. E eu vejo que um problema da nossa geração é essa do gastar dinheiro. Eu preciso levar meu padrão de vida pra conseguir ganhar mais. Beleza, mas se a empresa parar de faturar amanhã, você vai conseguir bancar seu padrão de vida? Você vai ter caixa para continuar rodando, para continuar pagando seus funcionários, para continuar rodando os anúncios. Se você parar de faturar no mês seguinte, você tem essa previsibilidade. É isso que às vezes eu falo com a galera que faz sua primeira grana na internet, que é muito importante você ter dinheiro, você ter liquidez. Quando você tem liquidez, quando você tem dinheiro, você pode tomar decisões, você pode falar não para algumas coisas, porque você não precisa desesperadamente pagar alguma conta. Então, há alguns meses atrás a gente passou por algumas dificuldades na empresa e graças a Deus a gente tinha um planejamento financeiro muito bom, que a gente conseguiu continuar rodando e continuar no máximo, continuar crescendo por conta dessa previsibilidade. Golpes que a gente tomou, anúncios que não deram certo, coisas que caíram, e é normal, todo negócio tem altos e baixos. E a gente precisa entender e identificar. É lógico que existem momentos de você desfrutar e gastar, mas não é disso que eu tô falando. Porque eu, por exemplo, eu adoro viajar. Pra mim, o dinheiro mais bem gasto na face da terra é viajando, no momento de vida que eu tô hoje. Então eu e a Nicole, fazer uma viagem aqui, uma viagem ali, uma viagem ali, é muito mais benéfico do que comprar um carro, por exemplo, na minha visão. Mas é isso, só compartilhando com vocês. Chego em casa, bastante coisa pra trabalhar em casa mesmo, hoje sexta. Provavelmente eu vou ficar trabalhando até mais tarde, que eu gosto de trabalhar de noite. Eu tô numa rotina assim, que hoje eu acordei muito cedo pra gente jogar tênis, mas e dormir bem pouco também. Mas eu tô numa rotina onde eu tô indo dormir mais tarde, acordando mais tarde, porque é um momento que eu consigo ficar em silêncio, que não tem nem WhatsApp tocando, que não tem nada, e eu consigo analisar muito bem as coisas e fazer as coisas de uma forma muito mais rápida. Mas é isso, para acompanhando. Mudança de plano completamente. Vocês viram, a gente tava ontem voltando do tênis, eu ia trabalhar, ia mostrar alguma coisa pra vocês, mas aí como amanhã é dia dos pais, eu vim até o interior aqui, vim aqui pra Bauru, peguei o Thor, coloquei no carro e a gente veio pra cá agora.
Já cheguei, hoje já curti o dia, tudo. Agora a gente tá indo até jogar um tênis aqui no interior, no condomínio. Mas vim pra cá, depois eu vou mostrar aqui um condomínio muito bacana. E a gente tava até procurando algo nesse estilo em São Paulo, só que é bem complicado de achar. Que aqui tem 5 quadras de golfe, tem tudo, tem uma qualidade absurda. As casas são bacanas, ó. Bastante casa legal aqui em volta. E é isso que a gente tá procurando, porque a vida de São Paulo, eu tava tendo uma reflexão, é pra alugar, né? A vida de São Paulo é foda, porque você paga caro num aluguel que, tipo, que você mora num cubo, não motiva nada. E como a gente trabalha com a internet, que é o dia inteiro em casa, a gente precisa de algo bacana. É que agora eu tô no carro, né? Mas aqui eu tô mais pra dentro do condomínio. Tem casa pra lá, casa pra lá, pra caralho. Mas eu vou ir ali no centro pra mostrar. E daí tem esse lago aqui, delícia, dentro do condomínio. Tudo fechado, o pessoal pesca aí, os caralho. É muito gostoso correr aqui em volta. Um negócio que a gente não tem, nós paulistas, olha, tô aqui em Bauru agora, né? E daí eu precisava de uma chave Allen. Tô aqui no meio da rua, que é uma rua de um bairro normal, não tô no condomínio. E daí meu avô tem uma casa aqui e eu tenho outro tio que tem uma casa aqui a 2 quadras. E daí eu liguei pra ele, eu tava fazendo uns negócios no carro, resolvendo uns negócios ali. E daí eu liguei pra ele, pô tio, tem uma chave Allen aqui? Não tem. Vem cá que eu te dou. Ó, me buscar chave Allen, uma tranquilidade assim, andando de boa no meio da rua. Isso faz muita falta pra quem mora em São Paulo. Eu sinto falta disso, morando em capital. Resolvido, agora resolveu o BO. Ó, dá um oi. Ó, a Ju. Oi. Ó, quem tá do lado da Ju. Dá um oi, Thor. Having a nice little barrel out of it, and no harm, no foul, but your mind is talented. Styling no, dissing but got pictures with me smiling no. All the things you need, you still want problems though. All the things I know, I still. Campeonato de surf rolando segunda-feira. Hoje foi um dia bem puxado. Muita coisa pra resolver, pagamentos pra acontecer. Segunda-feira é sempre um dia assim. Agora tá rolando um campeonato de surf. Acabou de ser a bateria do Medina e do Kelly Slater. Uma puta bateria sensacional. Eu queria mostrar pra vocês um negócio que geralmente as pessoas que estão criando aplicativos e tudo não prestam atenção, mas é muito importante e pra mim é o 80-20 do negócio. Eu vejo muitas pessoas me perguntando, Enzo, como que eu tenho alguma ideia, Enzo, como que eu faço tal app, Enzo, como que eu valido meu app, como que eu faço pra saber se vai dar certo o meu app. E hoje a gente não cria um aplicativo pensando em, tipo, validar e tchau, porque a gente demanda um trabalho, demanda energia, demanda esforço, demanda tempo pensando. Então todo aplicativo que a gente já faz com potencial de vender, não existe uma pré-validação. O que a gente pode fazer é um estudo de mercado, entender o que existe e o que não existe. E como que funciona esse estudo de mercado? Hoje, eu vou estar falando enquanto eu vou escrevendo aqui, deixa eu colocar a câmera em algum lugar, tentar colocar aqui, será que fica? Aí. Hoje, a gente trabalha fazendo algumas coisas para validar esse mercado. Então, a gente vai no TikTok. O TikTok, a gente vê demanda e viralização. Para mim, o fator viralização é o mais importante de um app. Então, eu tento entender como que eu vou viralizar muito antes de criar, antes de pensar nas filters, antes de pensar em qualquer coisa. A gente já começa a falar, tá, como que a gente vai viralizar esse aplicativo? Outro fator que é muito importante, a gente usa concorrência. O que é o fator concorrência? Existe no país... Então, por exemplo, o Fitcal, a gente que trouxe o estilo contador de calorias por uma foto para o Brasil. Eu vou até abrir um conteúdo aqui para mostrar para vocês, que é um conteúdo que eu passo dentro da mentoria, que eu acho que vocês merecem, que é como escolher a ideia e a diferença de uma ideia ruim, uma ideia boa, e quais fatores você tem que levar em consideração para conseguir entender. Então aqui, ó, perguntas para você fazer para você mesmo. Qual é o seu resultado desejado? Vou dar um exemplo aqui dessa pergunta. Hoje a gente tem alguns mentorados que o aplicativo deles é da Zigur.
Os meninos são muito bons e tudo, mas o objetivo deles é eles querem fazer um negócio freemium. Não é a melhor forma de coletar dinheiro. Nossa, caralho, que somatório. 18-20, Callum Robinson perdeu para Jack Robinson. Mas enfim, qual é o resultado desejado? O objetivo deles não é dinheiro tipo de cash flow, dinheiro na hora. O objetivo deles é um futuro X de tudo e eles querem trabalhar com freemium. Então é o resultado desejado deles. Então não é dinheiro, não é o caixa na hora. Eu, por exemplo, quando estava criando o FitCal, eu precisava desse caixa na hora para crescer e tudo mais. Então, outra pergunta que você deve se fazer: você se importa mais com o problema que está resolvendo ou a recompensa de resolver ele? Que nem o pessoal da Ziggur, eles são muito bons, é lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas eles se preocupam demais com o usuário, demais com resolver o problema, a dor daquele público, e isso é muito bacana. Qual é seu prazo? Então eu digo, qual é seu prazo? Porque, por exemplo, e daí já juntando a outra pergunta, quais são seus recursos e restrições? Porque qual é seu prazo e quais são seus recursos e restrições, você consegue mapear. Por exemplo, eles querem vender, freemium, então vai precisar de um capital inicial para comprar leads. Eles têm esse capital? Quais recursos eles têm disponíveis? Eles têm network? Qual é o prazo deles? Quanto tempo eles querem vender? Então, todo esse tipo de pergunta é muito importante para você criar uma ideia. E daí, continuando na linha de raciocínio, concorrência. Eu estou desenhando aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês agora, que nem eu falei, o TikTok é onde a gente vê e entende demanda de viralização. Porque hoje, querendo ou não, todos os aplicativos precisam ter viralização. Porque senão você não vai conseguir vender. O seu TikTok, como é que fala? O nicho é ruim se não tem viralização, porque a gente consegue hoje, na maioria dos principais nichos, a gente viraliza e a gente tem isso. A gente viralizou o Tapdim, que era um nicho de finanças, é um nicho extremamente chato e a gente conseguiu ter resultados incríveis. Então, você não precisa copiar um aplicativo, copiar uma ideia, copiar algo. Você precisa ver se existe viralização desse nicho. Então, eu sei que perder peso é viralizado no TikTok. Então, eu vou começar a encontrar mecanismos únicos dentro desse nicho de fitness. Daí, assim, eu vou cavucando para ir achar o que eu quero. Concorrência existe no país? Então, por que isso? Porque, por exemplo, vou criar um Call.ai nos Estados Unidos. Se eu não tiver o capital suficiente, se eu não tiver o dinheiro e conseguir ficar tanto tempo no negativo, eu vou perder para eles. Eles vão me engolir em todos os sentidos. Então, às vezes, você tem que se pensar, vale a pena? Por isso que existe essas perguntas aqui que eu falei para vocês entenderem a situação de você. Nicho? O nicho vale a pena? Caralho, que retinho, que você tem que pagar um pau. Mas o nicho vale a pena, o nicho tem compradores, o nicho gastaria dinheiro com isso. Isso é uma pesquisa que você faz. E os 3S, o aplicativo precisa se vender sozinho. Então, hoje a gente vê, até falar da Ziggur, que são os nossos mentorados, que eu estou usando eles de exemplo. A Ziggur, eles têm um aplicativo, eles faturaram uma grana, eles têm bastante usuário, só que pelo aplicativo, olha aqui, você olha assim e fala, tá, por quê? O que isso vai construir? A gente vai estar criando um branding para esse aplicativo que eles entraram na mentoria. A gente vai estar criando um negócio assim fenomenal. A gente vai fazer uma biblioteca para a pessoa, vai fazer algo muito legal. É construir um aplicativo praticamente do zero. Por quê? Porque a gente vai estar criando um aplicativo que se vende sozinho de fato. Então não só um aplicativo que eu preciso me esforçar demais para colocar público. Eu vou estar criando um aplicativo que o público a gente vai mostrar, a gente vai utilizar os nossos métodos de viralização e a gente só vai mostrar, as pessoas já vão querer instalar, porque é um aplicativo sexy, que é o meio do 3S que a gente mais fala na mentoria. Mas enfim, só um conteúdinho para vocês, eu tava devendo, fazia tempo que eu não passava um conteúdo aqui de valor, uns 6 minutinhos aqui passando um conteúdo muito massa para vocês, que vocês podem aplicar em qualquer negócio, em qualquer app, que vai dar muito certo. É isso? Então vamos continuar aqui, que tem bastante coisa, agora são 9h30, eu devo parar por volta da meia-noite aqui. Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, eu queria comentar um negócio com vocês, que eu tava pensando, que muita gente me pergunta, Enzo, você não tem medo de copiarem seus produtos, de copiarem seus apps? No início eu tinha muito medo, eu escondia meu produto igual uma pessoa que, sei lá, esconde seu produto de dropshipping, esconde sua oferta de direct response, mas quando eu parei pra perceber que eu não tô criando um produto, eu tô criando uma empresa, e daí eu não tive mais medo de falar que eu sou dono do Zen Pro, que eu sou dono do FitCal, que eu sou dono de, sei lá,
todos os aplicativos que eu sou dono, hoje eu falo. E não é querendo, tipo, a gente tem um produto melhor e blá blá. Hoje, pra você criar um aplicativo que se vende todos os dias, não é como você criar um infoproduto. É um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. E se você simplesmente só copiar o que a gente tá fazendo, 90% de chance de não dar certo. E eu sei que a gente tem uma geração de copiadores hoje no digital. Não tem pessoas que vão criar um produto massa, que vão fazer algo bacana. Então eu não me preocupo com isso. Eu sei que os 10% que conseguirem dar certo vão ficar atrás da gente. Talvez vão crescer até mais nosso mercado pra gente vender mais. A gente tem concorrentes hoje, a gente tem pessoas que construíram, que até copiaram o Ozone Pro, só que estão muito abaixo da gente ainda. Por conta de timing, por conta de recursos, por todos os fatores que eu disse anteriormente. Mas é claro, é algo comum do mercado. Quanto mais gente surgindo, mais vai ter oferta para a mesma demanda. Então, eu acho que existe sim um mundo onde, vai ficar mais difícil, mas quem ainda conseguir se diferenciar vai conseguir vender muito mais. Lembrem que eu comentei com vocês do aplicativo da Zigur. A gente tá remodelando ele inteiro, vai ficar muito bacana para trazer um ar de premium, um ar de verdade, que a gente quer trazer para os usuários, não ser um aplicativo qualquer, mas ser um aplicativo que todo mundo que lê precisa dele. É isso que a gente cria e essa é a diferença de criar aplicativos para vender como direct response ou só criar aplicativo por criar e criar um aplicativo que vai vender e vai gerar receita. Então esse é o principal, assim, que a gente fala que é o nosso 80-20 de construir bons apps, construir bons negócios, é isso. A gente ficou agora na parte da manhã vendo isso. Eu tive uma ideia que é uma dor minha. Eu geralmente as ideias de aplicativos e tudo surgem como análise de mercado, então eu não estou em constante procura de ideias, de apps e tudo, mas sempre vai surgindo e eu sempre analiso e penso nas possibilidades e vejo se faz sentido ou não. E surgiu uma ideia muito massa que eu vou querer mostrar para vocês quando eu tiver mais evoluído nela. Vou colocar a câmera aqui. Nossa, tá horrível, né? Mas foda-se. Mas o que eu fiz com essa ideia de fato? Eu peguei e daí eu comecei a ver se tem mercado, se faz sentido criar uma solução dessa que eu tô pensando, e faz. Então eu vou começar a desenhar. Não vai ser um app só para aplicativo nativo, vai ser um aplicativo que também vai funcionar como web. Vocês vão entender o porquê, mas é uma solução muito bacana que a gente vai estar criando e é uma dor que existe no mercado, tá? A gente vai estar entrando no mercado que existe a possibilidade de ser viral, não tem virais nesse mercado, então a gente vai estar vindo com um fator timing muito importante, porque não tem concorrentes, então... na real tem concorrentes, mas não concorrentes direto. Vou dar o exemplo do MyFitnessPal e do Kawaii. Eles não necessariamente eram concorrentes diretos, mas acabaram virando por ter o mesmo público final. Mas então é nesse nicho que a gente vai entrar. Não no nicho de fitness, tá? É outro nicho, mas só mostrando pra você, vai ser uma ideia bem bacana e já pensando na venda no final. Então todas aquelas perguntas que eu fiz pra vocês, eu faço pra mim mesmo, pra entender se faz sentido construir essa solução. Então eu fiz pra mim e tudo bateu muito bem. Toda a questão também de tempo, de caixa, de recursos, tudo bateu certinho. E vai ter uma ideia que a nossa meta vai ser vender. Então eu vou mostrar pra vocês. É uma ideia que tem um mercado assim gigantesco mesmo. É um mercado que por ano movimenta trilhões. E esse vai ser um aplicativo que eu até posso mostrar para vocês, porque para copiar um aplicativo como esse vai precisar ter recurso e vai precisar de caixa e experiência que não dá para você fazer como primeiro app, por conta de ser um nicho muito mais sofisticado e com uma demanda muito mais forte. Então eu vou mostrar para vocês, vou documentar tudo. Eu tive essa ideia hoje e eu acho que até daqui 2 semanas a gente já vai ter a ideia pronta para lançar o MVPzinho. Então bora. Vim aqui no parque agora, eu ia na academia, só que o Matheus, meu sócio, me desafiou a fazer o treino do Homem-Aranha. Vai entender, né? Que são 20 minutos fazendo 5 barras
10 flexões e 15 agachamentos sem parar durante 20 minutos e quantos percursos você consegue fazer nesse período. Então vamos lá, daqui 20 minutos eu volto, vamos ver quanto que eu fiz. Treino feito, destruído. Nossa senhora, eu consegui fazer 14 séries, que é um timer de 20 minutos. E eu preciso fazer a quantidade máxima que eu consegui: 5 barras, 10 flexões e 15 agachamentos. O que mais me pegou foi a barra, assim, nas últimas não subia de forma nenhuma. Mas eu tô fora de preparo. Shape bem de aposentado, mas é isso. Eu fiz agora uma calco time e eu tava conversando com o Matheus, um negócio até que interessante, porque eu descobri, assim, não descobri, né, mas de tempos em tempos eu vejo o mercado de cripto. Não o mercado de cripto convencional, Bitcoin e tal, mas o mercado de, tipo, os moleques que fazem grana com meme coins e tudo, que tá um hype disso nos Estados Unidos, e eu sempre vou acompanhando tendências e vendo o que tá acontecendo no mercado, porque eu gosto de ficar ciente. E, pô, existe muita gente que ganha muito dinheiro com esse mercado. Tipo, muito dinheiro mesmo, assim, a níveis astronômicos que nenhum empreendedor veria esse dinheiro na vida. Os moleques com cripto fazem em um dia de trade. É lógico que existe o fator sorte nisso, porque não tem uma skill específica pra você fazer trades absurdos assim. Tava vendo um menino, o nome dele é Kimmich. Ele, tipo, fez a boa e ele acertou quando a Trump Coin estourou. Ele fez, se eu não me engano, 40 milhões de dólares em um trade. Bizarro, assim. E parando pra pensar, juntando esse raciocínio, eu tava pensando aqui como existe possibilidade da gente fazer dinheiro hoje em dia. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tá numa fase onde a gente consegue fazer dinheiro com tudo. Literalmente tudo você consegue fazer dinheiro, tudo mesmo. Então tudo você consegue monetizar de alguma forma. Então você consegue criar aplicativos, você consegue vender esse serviço, você consegue prestar consultoria, você consegue ser influenciador, você consegue ficar fazendo trade o dia inteiro, mas por contrapartida, hoje é a época mais difícil se, por exemplo, você quer seguir o caminho convencional, o caminho de fazer uma faculdade e os caralho, é a época mais difícil para você conseguir fazer isso virar. Porque o que foge do convencional hoje, que é o que tá dando dinheiro, que é o que tá movimentando e tudo mais. Então, é um ponto de reflexão que o caminho que os nossos pais às vezes fizeram, hoje em dia não funciona mais. E é bacana entender isso e saber, pô, o mundo ele se move numa velocidade absurda, assim, absurda. A gente não espera o que acontece, mas acontece muito rápido. Agora é isso, agora eu vou trabalhar aqui um pouco, mais tarde vou ir buscar a Nicole no trabalho. Tem algumas coisas pra resolver agora, algumas reuniões com o time e já atualizo vocês. Dá um oi pro vídeo. Oi. O que você tá fazendo aí? Hoje eu estou trabalhando aqui na Dolce, enquanto a mãe do Enzo está viajando e eu estou substituindo ela por uma semana. Boa. Daí eu veio aqui também, né? E eu tô aqui resolvendo os negócios daqui. É isso? É isso. Em casa já, tava fazendo algumas reuniões e tudo. E agora fazer um rango, mostrar um rango fácil pra vocês aqui, que eu tô curtindo demais comer. Eu não sei, eu tenho a fase de comer coisas. E agora eu tô na fase da abóbora. Então eu tô curtindo demais fazer abóbora, eu vou mostrar pra vocês, já tá pronta. Eu já deixei fazendo, que a abóbora demora um pouco mais. E agora só vou fazer a carne, 600 gramas de carne moída. E ó, a abóbora que eu fiz é aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês entenderem a operação. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu tempero ela, deixo bem top, com bastante tempero. E fica sensacional, fenômeno de máximo isso. E agora, opa, deixa eu subir aqui. E agora eu vou fazer a carne moída, mas é isso. Depois eu tenho mais uma call sobre o aplicativo novo que a gente vai ver. Que nem eu sempre falo, começar um aplicativo vem das melhores formas de vender ele. É a fórmula do sucesso de um app. E um segredo para fazer carne moída, aproveitando, é fogo alto. Então jogar azeite, untar bem a panela e fogo alto. Deixar no fogo alto e depois tampar sem muito estresse. E coloca sal e pimenta do reino. Não deixa ficar muito tempo, senão perde a suculência. Eu prefiro bife, mas o bife tá congelado e eu esqueci de descongelar. Então vamos de carne moída. Mas eu tô revezando bastante. Eu tô consumindo mais carne do que frango. Antes eu sempre consumi muito frango, mas agora tô jogando mais pra carne, que tem muitos benefícios melhores. Olha quem tá aqui também. Dá um oi. Oiê! Olha quem tá ali embaixo também. Vitor! Mas é isso.
fazer o rango agora. Estamos aqui trabalhando ainda. Agora são, deixa eu ver que horas. Agora são 22 horas. O meu computador tá num horário anterior, porque eu comprei em Miami, nem mudei. Mas enfim, continuar trabalhando aqui, amanhã acordar cedo. Amanhã é um dia que eu também quero gravar, mas vai ser pro próximo vídeo. Tem muita reunião, muita coisa bacana, muita coisa que tá acontecendo e eu quero atualizar vocês de um escritório que a gente vai ficar os próximos dias e tudo mais. Mas é isso. Um negócio que eu gosto de fazer, e até passar uma reflexão aqui pra vocês, eu gosto de sempre, de tempos em tempos, me perguntar, tá, o que eu quero da minha vida? O que eu quero da minha empresa? O que eu quero dos meus negócios? E isso me ajuda a ter uma tomada de decisão melhor. Tipo, eu tô indo pro caminho certo? O caminho que eu tô mirando, que eu tô caminhando, é onde eu quero estar? Isso pra tudo, tipo, o que eu quero com esse aplicativo? O que eu quero produzindo conteúdo? O que eu quero com aquilo? Faz sentido eu depositar minha energia naquilo? Faz sentido eu investir naquilo? Acho que é algo que você tem que se perguntar na sua vida, pra onde você está caminhando. Mas no mais é isso. Tô voltando, pegando o ritmo de postar conteúdo. Meio difícil quando você fica um tempo off assim, que nem eu fiquei, porque eu perco totalmente o ritmo de conteúdo, o ritmo de conversar com a câmera, mas eu acho que volta rapidinho, que é uma skill, uma das principais skills que a IA nunca vai conseguir tomar de mim, e eu acho que vale a pena você investir. Mas é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Olha o cachorro ali como ele tá, herdeiro, ó. Dá pra ver ali? Mas enfim, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.